Ok, pessoal, vamos continuar então. Agora eu vou conversar com vocês sobre nucleotídeos. Um outro grupo, um terceiro grupo de biomoléculas. Agora, então, de novo com aquele padrão de monômeros, oligômeros e polímeros, que a gente viu lá para os carboidratos. Então, esses nucleotídeos, na verdade, o grupo de biomoléculas é de nucleotídeos, oligonucleotídeos e ácidos nucleicos, que seriam os monômeros, oligômeros e polímeros. Dessa forma, então, é um outro grupo de biomoléculas que volta a ter aquela caracterização estrutural. Então, a gente consegue definir se uma molécula faz parte desse grupo de biomoléculas olhando para a estrutura dela. Como é que é isso? Então, nos nucleotídeos e ácidos nucleicos, a gente vai ter um padrão que já está até um pouco representado nessa figurinha inicial aqui, mas tem um pouco mais de detalhes na segunda tela aqui da projeção. Nessa figura de cima, está representada, então, a estrutura geral de um nucleotídeo. A gente pode ver aqui cadê a cantinha? Um carboidrato. A gente tem aqui um carboidrato ligado a uma base nitrogenada ligado a um fosfato. Então, a presença desses três componentes, carboidrato ligado a uma base ligado a um fosfato, caracteriza um nucleotídeo. Esses nucleotídeos, então, estão aqui representados. Tem o carboidrato aqui, ligado a uma base nitrogenada e a um fosfato. Então, a gente tem repetições de nucleotídeos, que, se forem poucas, vão caracterizar um oligonucleotídeo. Se forem muitas, caracterizam ácido nucleico, que podem, inclusive, se parear com uma outra fita. A gente vai ter que entender como é que funciona. Isso aí já é um padrão estrutural um pouquinho diferente. A questão da dupla hélice do DNA, como é que é isso? Para a gente entender melhor isso, a gente vai ver também uma correlação dessa estrutura com as funções que essas moléculas executam nos seres vivos. Quando a gente ouve falar de ácidos nucleicos e nucleotídeos, a primeira coisa que a gente pensa é em informação genética, né? Ou conservação dessa informação no DNA, ou transmissão da informação de caracteres hereditários. Então, a gente vai ter essas diferentes possibilidades em relação aos nucleotídeos. Informação genética é, de fato, a função da maioria das moléculas de nucleotídeos e ácidos nucleicos no animal, mas não é a única. Eles também participam do processo de tradução dessa informação, da síntese de proteínas. Então, não é só o DNA que contém o código e a codificação para essas proteínas, mas o processo de síntese, por exemplo, nos ribossomos ou com as moléculas de RNA transportador, também envolvem ácidos nucleicos e nucleotídeos. Esses nucleotídeos também podem participar como cofatores de enzimas, quer dizer, moléculas que se ligam a enzimas e aceleram a velocidade de algumas reações. Por exemplo, vocês já ouviram falar no processo de respiração celular, no NAD e FAD. Então, esse NAD e FAD são nucleotídeos. Nicotinamida, adenina de nucleotídeo, é o NAD. Flavina, adenina de nucleotídeo, que é o FAD. Então, vocês têm esses nucleotídeos participando em outros processos que não envolvem a informação genética. Eles também podem participar em mecanismos de comunicação celular, mecanismos de sinalização. Você tem sinalização por nucleotídeos. Por exemplo, você tem um mecanismo de sinalização por proteína G, que é uma proteína que se associa
a um nucleotídeo de guanina. Então, a transformação de GTP em GDP vai estar associada a um mecanismo de transmissão de informação em células. E tem um outro processo que normalmente a gente associa muito mais a carboidratos e lipídios, mas tem uma participação indispensável dos nucleotídeos. São os mecanismos de conservação de energia, da transferência de energia entre processos bioquímicos. Vocês lembram do ATP? ATP é uma adenosina trifosfato, é um nucleotídeo que está diretamente ligado a esses mecanismos de conservação de energia. Então, apesar de, quando a gente fala em energia, a gente associar primeiro a carboidratos e lipídios, mas nucleotídeos têm um papel fundamental aqui também. E como é que essas moléculas são? Quer dizer, o que da estrutura delas pode ser importante para essas funções? Eu já vi alguns aspectos aqui com vocês da caracterização do nucleotídeo, a presença do carboidrato ligado à base nitrogenada e ao fosfato. Se esse carboidrato estiver só ligado à base sem fosfato, essa molécula é chamada de nucleosídeo. Então, isso que está nesse quadrado, nesse retângulo verde aqui, é um nucleosídeo. Tá? E outro aspecto importante também é em questão da base nitrogenada. A gente tem alguns tipos de bases nitrogenadas que são encontrados nesses nucleotídeos e nucleosídeos e ácidos nucleicos. A gente vai encontrar bases nitrogenadas com um anel, que são as pirimidinas, estão aqui na linha de cima das bases nitrogenadas. Nesse caso, nós temos, então, a uracila, a timina e a citosina. E nós temos bases que têm um anel duplo, que são as purinas, adenina e guanina. No caso das pirimidinas, a gente encontra 2 ou 3 nitrogênios em cada base nitrogenada. No caso das purinas, a gente encontra 5 nitrogênios em cada uma das bases. Esses nucleotídeos podem variar também em relação ao carboidrato. Então, esse carboidrato, essa pentose que vai ser encontrada aqui, pode ser uma ribose, está representada nesse aqui de cima, ou ela pode ser uma desoxirribose, como está representada aqui embaixo. A diferença entre a ribose e a desoxirribose está no carbono, na hidroxila do carbono 2. A ribose tem hidroxila, a desoxirribose tem só o hidrogênio. Desoxi, foi removido o oxigênio. Esse grupo fosfato, ele pode estar ligado ao carbono chamado de 5' ou pode estar ligado a outras posições. Por exemplo, a gente tem aqui o AMP cíclico, em que o fosfato se liga a 2 posições, formando então uma outra região cíclica dessa molécula. Outro ponto interessante para a gente dar uma olhadinha rápida aqui é essa questão da numeração dos carbonos. A gente vê que eles estão marcados aqui de 1 a 5, né, os carbonos do carboidrato, da pentose, e eles são identificados com essa linhazinha depois aqui, 1', 2', 3', 4' e 5'. Por que isso? Porque a gente está levando em conta nessa numeração só os carbonos do carboidrato, só os carbonos da pentose, e não os carbonos da base nitrogenada. Como as bases nitrogenadas variam de um nucleotídeo para outro, se a gente for contar os carbonos da base nitrogenada também, a posição vai mudar, a posição dos carbonos em que são feitas as ligações para oligomerização mudaria. E isso daria uma certa confusão. Então, para manter essa situação de ligação constante, existe essa numeração feita em função só dos carbonos do carboidrato. Tá?
E aí vem a história, então, da formação dos oligômeros e polímeros. Então, nós vimos aqui os monômeros, que são os nucleotídeos, que podem ser diferenciados entre si pela base nitrogenada ou pelo tipo de carboidrato, e esses monômeros vão se ligar entre si. Lembra que lá nos carboidratos a gente viu que a ligação entre os monômeros era feita pela ligação glicosídica, que unia o carbono anomérico de um com o oxigênio da hidroxila de um dos carbonos do outro. Pois é, aqui nos nucleotídeos e ácidos nucleicos, a gente vai ver então a oligomerização ou a polimerização dos nucleotídeos, formando uma ligação fosfodiéster. Como é que é essa ligação? Vamos voltar aqui. Esse grupo fosfato, ele está ligado ao carbono 5' de um nucleotídeo. Na formação da oligomerização, ele vai se ligar, então, a um outro carbono, ao carbono 3' de outro. Então, a gente vai ter aqui um outro nucleotídeo ligado a esse aqui. Mais carbono aqui, mais um fosfato, que vai poder se ligar a outro nucleotídeo e assim por diante. Então, a ligação entre um nucleotídeo e outro é uma ligação chamada de fosfodiéster. Tá? Essa ligação leva à formação dos oligômeros, dos oligonucleotídeos, ou dos polímeros, os ácidos nucleicos. De novo, aquela situação, poucas unidades oligômeros, muitas unidades polímeros. E esses polímeros vão ter uma característica um pouquinho diferente do que a gente viu para os carboidratos. Vamos ver aqui semelhanças e diferenças. A estrutura espacial de um polissacarídeo, a gente viu que podia ter uma tendência à formação de hélices, que vão se novelando, formando um grânulo, no caso do amido, que a gente tinha visto lá nos carboidratos, ou pode ter uma estrutura plana, formando fitas, no caso da celulose. Aqui, a gente também tem uma tendência à formação de hélice, numa fita de DNA. Então, quando o polímero é formado, essas ligações fosfodiéster têm uma tendência à formação helicoidal. Mas, de novo, é só uma tendência, não é uma estrutura estável. Só que, como esses nucleotídeos têm a base nitrogenada, e essas bases nitrogenadas têm regiões polares expostas, elas têm uma grande tendência à formação de ligação de hidrogênio. E elas vão formar ligações de hidrogênio entre bases nitrogenadas quando elas se aproximam. Então, quando bases nitrogenadas complementares, adenina, timina, guanina e citosina, se aproximam, elas formam ligações de hidrogênio. E quando elas estão unidas por ligações fosfodiéster, elas formam uma fita. Então, o que está representado nessa estrutura aqui do lado são, na região aqui marcada em roxo, que eu estou fazendo meu risquinho em azul, é a fita que representa as ligações fosfodiéster, as ligações covalentes que mantêm um nucleotídeo fixo ligado ao outro, covalentemente. Então, a gente tem a formação do polímero, de uma fita do polímero. Nesse outro lado, a gente tem uma outra fita de um outro polímero. Mas esses dois polímeros têm uma característica em comum. As bases nitrogenadas deles são complementares. Então, onde eu tenho aqui uma adenina, eu tenho aqui uma timina. Onde eu tenho aqui uma guanina, eu tenho aqui uma citosina. E eu vou ter formação de ligações de hidrogênio entre eles. Bom, eu tenho uma hélice, foi a primeira que eu grifei aqui, que tem tendência à formação helicoidal.
Eu tenho uma outra hélice que também tem uma tendência à formação helicoidal. Mas nenhuma das duas separadas tem essa estrutura estável, essa estrutura helicoidal estável. É uma tendência, mas com muitos pontos de flexibilidade na ligação. Mas quando eu faço a associação, o pareamento das duas hélices por ligações de hidrogênio entre as bases, eu estabilizo essa estrutura. Cada hélice individual tem várias posições espaciais possíveis, mas as duas hélices pareadas vão ter uma flexibilidade estrutural bem reduzida e vão ficar nessa estrutura helicoidal estável. Então, o pareamento entre as hélices estabiliza a estrutura helicoidal. O pareamento entre as fitas estabiliza as hélices de ambas. Tá? Ainda tem alguma flexibilidade. O DNA não é uma molécula rígida, fixa, ela tem alguma flexibilidade. Tanto que está mostrado aqui embaixo formas diferentes da estrutura do DNA. A forma B, que é a forma mais comum. Então, deixa eu mudar o fundo aqui. A forma B mostrada aqui, que é a forma mais comum de enovelamento, onde a gente tem o sulco maior e o sulco menor, que correspondem a essas distâncias entre as fitas que vão fazendo essa dupla hélice. Tem a forma A, que é uma forma mais condensada dessa fita, é menos comum, mas também é encontrada. E tem a forma Z, em que ela se dobra ao contrário. Também ocorre na natureza, mas de forma bem menos comum que as outras duas. Isso, então, mostra que você tem alguma flexibilidade. Essa fita também pode se dobrar sobre si mesma. Então, você tem uma possibilidade de enovelamento do DNA. Tanto que ele pode se enovelar em volta de proteínas, por exemplo, em volta das histonas, e ter um nível de enovelamento maior, formando os cromossomos, por exemplo. Então, cromossomos não são filamentos de dupla hélice estendidos. Eles são filamentos com várias duplas hélices enoveladas. Então, essa fita tem uma certa flexibilidade, mas quando ela se enovela, quando ela se dobra, ela não perde esse padrão de dupla hélice. Ela continua sendo uma dupla hélice, só que uma dupla hélice retorcida em alguns pontos. Tá? Dúvidas até aqui? Não dúvidas? Vamos continuando. Essa estrutura dos ácidos nucleicos pode ser vista de ângulos diferentes e pode ter um padrão de comparação interessante entre DNA e RNA. Então, DNA, que tem a fita dupla, a gente pode ver aqui nessa parte de cima, mostrando a dupla hélice, e aqui em cima mostrando um par de bases na parte superior dessa hélice. Se a gente olha isso por cima, a gente vê isso que está aqui do lado, uma fita dupla e um par de bases visto aqui por cima. Um aspecto interessante que isso mostra é que as bases interagindo entre si ficam ocultas na parte interior, na parte interna da hélice. E a estrutura, o esqueleto de carbonos e fosfatos fica na parte externa. Isso protege as interações entre bases, o pareamento entre bases, e impede que façam interações com outras moléculas que estejam no meio. Aqui do lado a gente vê uma hélice única de DNA, mostrando que uma só é bem espaçada e tem também um padrão estrutural com vários pontos de flexibilidade. Tem uma pergunta aqui. Na forma A, também tem essa questão de sulco maior e sulco menor? Aparentemente parece ter a mesma distância. Isso. Mas a diferença é muito pequena. Tá? A Jéssica perguntou aqui se a diferença de sulco maior e sulco menor na forma A existe também. Existe também, mas é uma diferença bem pequena, quase não dá para notar olhando aqui para a figura, né? Teria que colocar as medidas. Tá?
voltando aqui, então se a gente comparar com RNA, aqui embaixo está mostrada a estrutura de uma molécula de RNA transportador de fenilalanina. Então aqui embaixo, em amarelo, a gente vê o anticódon, quer dizer, a região que vai fazer o pareamento com o códon do RNA mensageiro. Desse outro lado aqui da figurinha está mais nítido. Então, aquelas 3 bases expostas que vão fazer o pareamento com o códon. E na parte de cima, a gente vê o aminoácido que está sendo transportado, que vai fazer parte, vai ser incorporado à proteína que está sendo sintetizada no processo de tradução. Olha só que interessante, essa molécula aqui embaixo, então, apesar de ser uma molécula de RNA, ela apresenta algumas regiões que parecem uma dupla hélice. Mas RNA é fita simples. Como é que um RNA que é de fita simples pode ter uma dupla hélice? Lembra que o RNA é fita simples, mas essas fitas simples têm flexibilidade. Então ele pode se dobrar em vários pontos. E em algumas regiões existem complementaridade. Então a gente vai encontrar complementaridade entre uma determinada região do RNA com outra região da mesma fita de RNA. Quando ele se dobra, é possível que essas 2 regiões complementares façam pareamento e formem uma estrutura em dupla hélice. Porque cada uma delas tem tendência a formar hélice e quando junta as duas estabiliza essa hélice. Tá? Então, a gente vai ver regiões de dupla hélice, mesmo em moléculas de RNA. Tá? Mas essas regiões de dupla hélice do RNA são diferentes da dupla hélice do DNA. Por quê? No DNA a gente tem 2 fitas que não tem nenhuma ligação covalente entre elas. As únicas ligações entre fita 1 e fita 2 são ligações de hidrogênio entre as bases pareadas. No RNA, é uma fita só. Então, todos os nucleotídeos da fita de RNA estão ligados entre si por ligações covalentes fosfodiésteres. Tá? E nas regiões em que a mesma fita faz pareamento com outra parte dessa fita, a gente tem algumas ligações de hidrogênio também fazendo esse pareamento. Ok? Esses ácidos nucleicos podem ter, então, esses pareamentos na própria cadeia. No DNA isso não é muito comum, mas existe com uma certa frequência. Então a gente pode ter regiões de pareamento de uma fita com ela mesma, formando um grampo. Isso pode acontecer também na fita complementar, formando uma cruz. Ou, o que é mais comum, no RNA, que tem bastante flexibilidade na cadeia toda, e pequenas regiões de complementaridade podem formar pareamento. Então, nesse exemplo que está mostrado aqui, uma fita de RNA com 377 nucleotídeos e forma uma pequena região de pareamento aqui, depois continua a fita, tem outro pareamento, uma região não pareada, outro pareamento aqui e assim por diante. A fita segue fazendo regiões, pequenas posições de pareamento, frequentemente em regiões que estão próximas na sequência, mas pode ter um pareamento, por exemplo, que está sendo mostrado aqui, ó, uma região daqui sendo pareada com outra região bem distante na sequência. Então, posso ter um dobramento amplo nessa molécula, permitindo o pareamento de regiões que, na sequência, estão distantes. Tá? Essa estrutura tem uma boa estabilidade, mas ela pode ser aberta, ela pode ser desnaturada. Se essa molécula de DNA, está mostrada aqui, for aquecida em solução aquosa, o que vai acontecer? As 2 fitas são mantidas juntas apenas por ligações de hidrogênio. São muitas ligações de hidrogênio, mas são ligações de hidrogênio. O
que são mais fracas do que as covalentes. Se eu tenho isso em solução aquosa e começo a aumentar a temperatura do sistema, a frequência de troca, de substituição das ligações de hidrogênio entre moléculas de água e entre as ligações da fita acaba sendo maior, porque eu aumento a energia cinética das moléculas, aumento a vibração delas, elas desfazem e refazem a ligação de hidrogênio com mais frequência. Se eu tenho uma molécula de água ali perto, eu posso desfazer a ligação de hidrogênio com a outra base nitrogenada e fazer ligações de hidrogênio com moléculas de água que estão ali em volta. Se essa troca é muito frequente, eu acabo abrindo a fita e desfazendo o pareamento. Então, eu separo as fitas, aumentando a temperatura da solução em que esse DNA se encontra em solução aquosa. Quando eu separo essas fitas e estou com uma temperatura elevada, essa flexibilidade das fitas se manifesta e elas assumem uma estrutura aleatória, com algumas regiões de tendência helicoidal, mas é aquilo que eu tinha falado lá no começo. Para a fita isolada, o helicoidal é uma tendência. Se a temperatura está alta, se a energia cinética das moléculas é muito, ela se movimenta bastante e não fica fixa naquela dupla hélice. Eu chego a separar completamente as fitas. Posso, como está mostrado aqui, as fitas vão se separando e podem ficar completamente independentes. Se eu baixar a temperatura de repente, olha, dá para reverter uma desnaturação proteica. O professor meu do ensino médio disse que isso ainda não era possível. Pois é, a proteína, a grande maioria das proteínas, a gente não tem como reverter a ligação. E vai ser um ponto que eu vou voltar a discutir lá na aula de proteínas. Porque aqui, nos ácidos nucleicos, pelo que vocês já devem ter visto aqui nas setinhas, dá para reverter a desnaturação. A desnaturação veio para cá, a separação das fitas, mas eu tinha colocado aqui setinhas de pareamento e anelamento, então parece que dá para reverter. Vamos ver como é que isso é possível nos ácidos nucleicos. E depois, lá na aula de proteínas, a gente vai ver por que nas proteínas isso é bastante raro. Existem algumas proteínas que se renaturam, mas é bem menos comum. Vamos ver aqui no ácido nucleico. Quando a gente tem esse resfriamento, se esse resfriamento for brusco, o que acontece? De repente, a energia cinética das moléculas diminui. Elas passam a se movimentar menos, portanto, o que tiver perto para parear, vai parear. Bom, o que tiver perto não necessariamente vai ser o que alinha começo com começo ou que refaz a sequência de complementaridade dessas duas fitas. Então, elas vão fazer alguns pareamentos aleatórios e vão manter uma estrutura aleatória. Não tem renaturação. Mas, se em vez de baixar isso gradativamente, de repente, eu baixar isso gradativamente, o que vai acontecer? Eu vou ter uma redução da energia cinética gradual. As moléculas que estavam vibrando muito passam a vibrar um pouco menos, e um pouco menos, e um pouco menos. Se algum par de bases se aproxima, faz pareamento. Mas se o próximo par de bases não for complementar, então se o comecinho dessa fita se aproximar desse meio aqui, e eu tenho duas bases complementares, mas a terceira não é, eu ainda tenho muita energia cinética nesse sistema, porque eu estou baixando gradativamente. Então, essas poucas bases que se alinharam, que parearam, vão se desfazer também. Vão se separar novamente. Mas, se a região do início de uma se aproximar da região do início da outra e fizer um pareamento, a primeira base pareia com a primeira. A segunda base pareia com a segunda, a terceira com a terceira. E assim por diante. Por quê? Quando eu parei a terceira com a terceira, eu aproximei a quarta, que também é complementar e vai parear. E aproximo a quinta, que também é complementar e vai parear. Vai fechando como se fosse um zíper, rapidamente. Como a energia cinética está baixando gradativamente, eu posso até romper uma ou duas dessas ligações de hidrogênio que foram repareadas.
mas outras já se formaram, porque os pares foram se aproximando progressivamente. Então, eu consigo ir refazendo o pareamento. Por quê? Porque eu tenho uma complementaridade entre as duas estruturas. São só 4 tipos de bases. Eu não tenho uma variedade, eu não tenho muita possibilidade de interação de um tipo de base com outro. Eu tenho uma especificidade grande nessa situação. Essa especificidade faz com que o pareamento seja progressivo, né? Que esse pareamento vá aumentando muito a chance do próximo pareamento. E a fita vai se fechando por completo. Então, se eu gradativamente diminuo a temperatura, eu vou chegar na estrutura original. Eu vou conseguir refazer o pareamento e o anelamento, quer dizer, a estabilização da alfa-hélice. Da alfa-hélice, não, desculpe, falei bobagem. Da dupla hélice. Então, eu consigo estabilizar a dupla hélice fazendo essa redução gradativa da temperatura. Processo interessante e muito usado numa situação que vocês vão usar muito na vida profissional de vocês. Vocês frequentemente vão solicitar exames para detecção de micro-organismos, para diagnóstico de algumas doenças. Exames que envolvam a PCR, a reação em cadeia da polimerase, que está muito na moda agora com a história da Covid-19. Né? Ah, o teste do PCR deu positivo, meu amigo está com Covid. Ih, caramba. Pois é, detectou que ele tem o vírus. Como é que faz? Como é que funciona esse tal desse teste do PCR? PCR é uma reação em cadeia da polimerase. Estou vendo aqui que falta pouco tempo. Acho que dá para explicar PCR. Se não der para terminar, eu continuo na próxima etapa. Mas vamos lá. Essa reação em cadeia da polimerase é feita da seguinte forma. A gente quer detectar se existe infecção por um determinado agente num animal ou não. Mas esse agente infeccioso pode estar presente em poucas cópias. Então, pode ser difícil detectar esse agente pela presença por testes com anticorpos. Tem aquela história lá no teste eu fiz aquele teste rápido para Covid e não detectou. Pois é, mas o teste rápido é baseado em anticorpos contra o vírus. Pode ser que você não tenha quantidade de vírus suficiente para o anticorpo detectar. Então faz um teste de PCR que é mais sensível. Esse teste de PCR vai detectar a presença de material genético do patógeno. Como é que é isso, então? Se eu tiver o patógeno em pequena quantidade, eu posso ampliar a quantidade de material genético com essa reação em cadeia da polimerase. O que eu faço? Eu extraio material genético, quantidade de DNA, de uma determinada amostra de tecido, ou de sangue, ou de mucosa, por exemplo, que é o caso da Covid. Faço a extração de ácidos nucleicos, reagentes que vão separar ácidos nucleicos. Faço a desnaturação, que a gente acabou de ver aqui, desses ácidos nucleicos. Forneço nucleotídeos, forneço uma pequena região de ácido nucleico sintetizado quimicamente e coloco uma enzima que vai catalisar a síntese de ácido nucleico, o prolongamento de ácido nucleico a partir desses pequenos fragmentos, desde que eu tenha um molde complementar. Bom, essa síntese então vai acontecer a partir do ácido nucleico padrão que eu coloquei, usando o molde do patógeno que talvez esteja no meu sistema. A gente saiba que é exclusivo do patógeno, não tem nenhuma região parecida com aquela do hospedeiro. E coloca uma enzima que é capaz de aumentar aquele fragmento desde que ele tenha um molde complementar. E coloca nucleotídeos para que essa enzima consiga ligar e fazer essa ampliação. Aumentou a temperatura, desnatura. Abaixa um pouquinho a temperatura, o fragmento que a gente coloca consegue
parear com um fragmento grande, com alguma região grande que exista do patógeno nessa amostra. A enzima consegue se ligar e vai aumentando, vai catalisando a reação, a formação da ligação fosfodiéster, e vai aumentando a fita a partir do fragmentozinho que a gente colocou, e produz uma fita longa, pareada. Aumenta a temperatura de novo, separa tudo. Abaixa gradativamente, outros fragmentos que a gente colocou vão parear. E a enzima vai agir e vai ampliar de novo. Então a gente parte de poucas cópias do material do patógeno original para muitas cópias sintetizadas a partir desse molde e de iniciadores que a gente coloca conhecendo. Claro, a gente tem que conhecer o material genético do patógeno que está sendo procurado. Por isso que não dá para fazer, vou fazer a PCR para tudo. Não dá. Tem que saber, vou fazer PCR para procurar tal patógeno. Aí você sabe que componente você tem que colocar, que iniciador você tem que colocar. Eu achei até um videozinho interessante no YouTube aqui que eu vou colocar para vocês, para mostrar essa questão da PCR. Apareceu na tela de vocês aqui o começo do vídeo, a tela azul? Sim, então tá já. Eu posso dar play. Aqui está mostrando a amostra, o DNA que a gente quer analisar. Então, eu quero descobrir se tem esse DNA na minha amostra. Faço a desnaturação, temperatura alta, separo as fitas. Separadas as fitas, eu coloco a enzima que vai catalisar a formação de ligações fosfodiéster desde que eu tenha um molde. Os iniciadores, então eu tenho que conhecer o patógeno e tem uma regiãozinha sintetizada em laboratório. Baixei a temperatura, o meu iniciador consegue se parear. Aumento de novo um pouquinho, essa enzima vai começar a sintetizar DNA com base no molde do patógeno a partir do iniciador que eu tinha colocado. Então, eu estou produzindo uma outra fita mais longa a partir de um iniciadorzinho com poucos nucleotídeos. Aumento a temperatura de novo, separa de novo. Já estou fazendo o segundo ciclo. Coloco mais do meu iniciador, a enzima e os nucleotídeos, e eu vou de novo alongar essas regiões. E isso vai se repetindo várias e várias vezes. No terceiro ciclo, separa de novo e vai repetir esse mesmo processo mais uma vez. Coloca os iniciadores, coloca as enzimas, coloca os nucleotídeos e vai aumentando a quantidade do material que me interessa. Então, a região que eu queria ampliar é essa que está marcada em verde. Os outros são de fragmentos variáveis, que aumentam um pouco mais do que precisava, mas contém aquela região também. Aí, quanto mais ciclos vão sendo repetidos, eu vou ter 2 elevado a n da minha molécula de interesse, fazendo com que essa molécula chegue num nível que pode ser detectado por outros métodos bioquímicos, por anticorpos, por ligação a algum outro componente, ou alguma partícula. Eu consigo produzir milhões de cópias a partir de poucas moléculas. É assim que funciona, então, esse mecanismo de reação em cadeia da polimerase. E tem como base nessa reação esse processo de desnaturação, separação das fitas, de pareamento, quando baixa a temperatura, e anelamento, que permite a reestruturação em dupla hélice. Tá? Então, isso está envolvido em vários processos, aí, inclusive esse de PCR, que vem sendo bastante utilizado.
Aqui eu coloquei uma imagem para a gente ver como é que esses aspectos estruturais dos nucleotídeos e ácidos nucleicos, que a gente viu até agora, estão envolvidos, então, no mecanismo de tradução, no mecanismo de síntese de proteínas a partir do material genético codificado. Então, eu tenho a informação armazenada no material genético, no DNA, e em um determinado momento, esse material genético sofre separação em alguns pontos, não é uma desnaturação, é um processo enzimático em que ele é separado em algumas regiões só, permitindo a ligação daquela enzima polimerase, tem a mesma ação daquela que a gente viu na PCR, mas é uma enzima um pouco diferente. Essa aqui, por exemplo, não resiste a altas temperaturas. Aquelas que resistem a altas temperaturas são enzimas de micro-organismos. As enzimas em animais são sensíveis à temperatura. Essas enzimas vão produzir uma cópia de uma região daquele DNA, de um determinado gene ou conjunto de genes, produzindo uma primeira versão do RNA mensageiro, um pré-RNA mensageiro. Essa primeira versão de RNA mensageiro pode passar por um processo chamado de splicing, em que regiões são removidas ou têm sua posição alterada. E, a partir disso, é produzido um RNA mensageiro maduro, que é mandado para fora do núcleo, exportado para fora do núcleo, e lá ele vai se ligar ao sistema de síntese ribossomal, em que esse RNA mensageiro vai ter o seu pareamento códon-anticódon com os RNAs transportadores e os componentes do ribossomo vão catalisar a síntese da proteína, ligando o aminoácido que estava preso ao RNA transportador a uma proteína que vai sendo recém-produzida. Essa proteína recém-produzida vai ser liberada e ainda pode passar por diversas modificações. Na aula de proteínas eu vou detalhar um pouquinho mais, mas ela ainda pode ser fosforilada, ou ela pode ser ligada a carboidratos, ou ela ainda pode ter regiões que vão ser clivadas, que vão ser hidrolisadas, para que ela possa assumir a forma ativa, ou para que partes diferentes possam ter atividades diferentes. Então, aquela história que se pensava antigamente de um gene corresponde a uma proteína, já está mais do que provado que não é bem assim. Você pode ter o mesmo gene correspondendo a variações diferentes de proteínas que vão participar em processos biológicos diferentes. Então, a gente pode ter aqui, nesse processo de splice, recombinações diferentes. Depois da síntese, a gente pode ter fragmentação de regiões diferentes da proteína e ligação a componentes não proteicos diferentes. Então, a possibilidade de estruturas proteicas é muito maior do que a possibilidade de estruturas gênicas disponíveis. Tá? Além disso, essas características estruturais de oligonucleotídeos pode estar envolvida em outros processos que eu tinha comentado lá no começo, além da conservação, transmissão e tradução da informação genética. A gente pode ter processos de conservação de energia que dependem de nucleotídeos, como, por exemplo, aqui está sendo mostrada a coenzima A. Eu tinha falado isso para vocês lá nos lipídios, ela voltou a aparecer aqui, agora com a estrutura completa dela. A coenzima A tem um nucleotídeo na sua estrutura, né? Ela tem uma adenina ligada a uma ribose ligada a fosfato em duas posições. Então, uma fosfoadenosina de fosfato. Aqui estaria fosfoadenosina com dois fosfatos, fazendo parte dessa coenzima que vai participar de vários processos no metabolismo, que a gente vai ver mais para frente. Aqui embaixo a gente tem a estrutura daqueles dois componentes que eu mencionei para vocês, o NAD e o FAD. A nicotinamida, adenina de nucleotídeo, NAD, e flavina, adenina de nucleotídeo,
FAD estão representados aqui. NAD, a sua estrutura. Então, um dinucleotídeo, tem um nucleotídeo aqui, outro nucleotídeo aqui. E o FAD também representado aqui, a riboflavina com a adenina aqui embaixo. Então, esses nucleotídeos participam de vários processos biológicos diferentes, sendo os mais marcantes a questão da manutenção, da transmissão e da expressão da informação genética, e também os mecanismos de conservação de energia na célula. Eles têm um padrão estrutural definido, que começa pelos nucleotídeos, que são formados por base nitrogenada, carboidrato e grupo fosfato. Mas esses nucleotídeos são os monômeros para a formação de oligômeros, que são os oligonucleotídeos, ou polímeros, que são os ácidos nucleicos, tá? Que têm padrões estruturais também característicos, como esse exemplo de desnaturação e renaturação da fita dupla do DNA, que eu comentei com vocês. E aí eu queria saber se vocês têm dúvidas desses grupos de biomoléculas que a gente viu hoje, tanto dos lipídios quanto dos nucleotídeos e ácidos nucleicos. Oi, professor. Eu tenho uma dúvida assim, rapidinho. Nas bases nitrogenadas, a que faz a ligação, eu sempre confundo, a que fazem a ligação dupla é a uracila, a timina com a adenina, elas fazem ligação dupla, né? Isso. E a citosina e a guanina fazem ligações triplas? Como é que é? Isso. Deixa eu só pegar uma figurinha aqui, só um minutinho que eu já mostro isso com ilustração para ficar mais fácil. Tudo bem. Ok, então vamos lá. Aqui a gente tem a questão dos pareamentos que você tinha colocado, né? Então, timina com adenina fazendo as duas ligações de hidrogênio. Por quê? A gente vai ter aqui esse NH da timina que vai poder fazer uma ligação com o nitrogênio da adenina. E esse oxigênio da dupla O da timina com esse hidrogênio do nitrogênio da adenina. Então, você só tem duas regiões que estão próximas o suficiente. Tá? O outro hidrogênio aqui está ligado ao carbono, não tem um dipolo suficiente para fazer uma terceira. Entendi. E é mais fácil você separar uma ligação de timina e adenina do que você separar uma ligação de guanina e citosina, né? Sim, porque você tem... Então é mais fácil sofrer uma desnaturação de timina e adenina, é isso? Na verdade, a gente não chama de desnaturação de timina e adenina, porque a desnaturação seria a separação das fitas. Sim, então, seria completo, entendi. Fitas que têm um conteúdo maior de timina e adenina, você consegue desnaturar com uma temperatura um pouco mais baixa do que regiões que têm um conteúdo maior de guanina e citosina. Entendi. Entendi. Obrigada. Mais dúvidas, mais perguntas? Nada? Bora lá, pessoal. Professor. Oi, pode falar. Então, onde que ficam, como que são as ligações glicosídicas na molécula de DNA? Porque a de fosfolipídio, ela juntando os nucleotídeos e a de hidrogênio juntando as bases. Exatamente. Só que essa eu não sei onde fica. Ainda bem que você fez essa pergunta. Você me apontou uma falha séria aí na minha explicação. Se você teve essa dúvida, provavelmente outros tiveram pelo jeito que eu expliquei. Não existe ligação glicosídica entre nucleotídeos. O que eu falei de ligação glicosídica no começo foi com a intenção de comparar com os carboidratos. Então, entre carboidratos, entre monossacarídeos, formando óligo e polissacarídeos, a gente encontra ligação glicosídica. Entre nucleotídeos, não existe ligação glicosídica, existe só a ligação fosfodiéster e as ligações de hidrogênio que você mencionou. Então, a sua percepção está certa. E o que você tinha entendido da minha explicação está errado. Ok? Ok, obrigada. Tá. O que mais, gente? Pelo amor de Deus, me coloquem essas dúvidas aí para não passar esse tipo de problema. Vou falar um pouco sobre transcrição reversa. Tá.
Transcrição reversa é o seguinte: normalmente a gente tem o processo de transcrição do DNA para produzir RNA. A transcrição reversa é simplesmente a inversão desse processo. A partir do RNA, você conseguir sintetizar uma molécula, uma fita complementar de DNA, produz a partir dessa fita a outra e você chega ao DNA a partir do RNA. Então você tem que fazer o processo inverso. O que mais? Mais perguntas? Mais dúvidas? Acho que não, professor. Sinceramente, eu achei essa matéria a mais fácil de todos até agora. Que bom. Foram A gente vê muito tranquilinhos. isso no ensino médio, né? O carboidrato era mais enrolado por causa daquele monte de coisa de nomenclatura, né? É, também tem isso. E lipídio também, eu fiquei meio confusa em umas partes lá, porque começou a falar de, como é que é? Esfingolipídio, isoprenóide, o que é isso? Eu nunca tinha visto na vida. Ah, então, mas se teve dúvida quanto aos lipídios, aproveita para perguntar agora também. Ah, sim, eu vou estudar, sim, mais sobre isso. É porque foi só os nomes mesmo, sabe? Tá. Eu não sabia, eu nunca tinha estudado sobre isso. Certo. Mas a matéria eu entendi. Ok, gente. Então, se acabaram as dúvidas, vou encerrar. Certeza que não tem mais dúvida? Uhum. Nada no chat. Nada no áudio. Então, vamos terminando aqui. Tudo bem. Sexta-feira, às 8 horas, a gente se encontra de novo para mais uma aula, ok? Ok. Legal, pessoal. Bom dia para vocês e vou encerrando a aula, então. Até mais.